Olá, minhas amadas, a paz do Senhor. Meninas, hoje nós estaremos falando sobre o fruto do Espírito, a paciência. Hoje nós vamos nos vestir de paciência. Sabe como? Esperando e agindo na direção do Espírito Santo. Como é bom estarmos juntas, mulheres curadas. Eu quero compartilhar com você o Salmo 40, que diz assim: Eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Minha amada, a paciência é um dos frutos do Espírito. Então, a paciência, ela é gerada através do Espírito Santo em nós. E aqui o salmista ele diz que ele esperou pacientemente pelo Senhor. E o Senhor se inclinou para ouvir o seu clamor. E assim que o Senhor também diz para você, Ele inclina para te ouvir. Que você, minha amada, possa esperar com paciência o Senhor. Que você espere pacientemente pelo Senhor, pois Ele é aquele que inclina os seus ouvidos para te ouvir. Ele é aquele que inclina os seus ouvidos para ouvir o teu clamor. Tá certo? Eu quero contar uma história. Aqui, lá em Gênesis, vou pegar aqui a Bíblia, em Gênesis 13, quando Abraão e Ló, seu sobrinho Ló, estava tendo algumas desavenças. O Senhor falou para Abraão para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para uma terra que Deus mostraria a ele. E ali Deus disse a Abraão que saísse somente com a sua família, mas Abraão levou Ló, que era parente dele. E ali, sobrinho, né? E aconteceu que no decorrer da caminhada tal, eles começaram a ter algumas desavenças. E ali, o seu relacionamento foi ficando difícil. E Abraão disse a Ló, lá em Gênesis 13, fala dessa separação, desse relacionamento deles. E ali, Abraão disse a Ló que ele olhasse para as campinas, para aquele local e disse assim: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E assim aconteceu. Que Ló olhou, o versículo 10 do capítulo 13 de Gênesis diz o seguinte: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã. E ali Ló mudou-se seu acampamento para um lugar próximo. Então aqui o que eu quero dizer é que Abraão e Ló se separaram. E Abraão disse: você vai para onde? O seu lugar, o seu lado oposto, você escolhe um lugar e eu vou para o outro lado oposto. E aí aconteceu. O que eu quero chegar aqui que tem a ver com a paciência. O que eu quero dizer aqui é que Abraão, minha amada, estava com os seus olhos no eterno, enquanto que Ló estava olhando apenas ali o natural, olhando para aqueles verdes bonito, aquele pasto verdinho, e ali foi o que Ló aconteceu. Ele olhou para aquele verde bonito, aqueles pastos, que era justamente onde estava Sodoma e Gomorra, uma cidade totalmente na prostituição. E ali o que eu quero dizer aqui, que Abraão ele tinha os seus olhos no eterno. Ele deixou ser guiado por Deus. E é isso que nós estamos aqui, buscando a paciência, sendo guiado pelo Espírito Santo. Seu coração, o coração de Abraão, estava totalmente desprendido das coisas dessa terra. Quando somos guiadas pelo Espírito Santo, nós andamos segundo a sua instrução. Nós sabemos esperar com paciência o que iremos ter.
A espera em Deus nos dá tranquilidade e nos faz ouvir mais de perto a sua voz e nos leva a andar na sua direção. Era isso que Abraão fez. Abraão, ele falou para Ló escolher para que lado ele iria. E de acordo com a direção escolhida, ele iria ao oposto. Porque Abraão sabia que Deus estaria com ele em qualquer lugar que ele fosse. Se ele fosse para a direita, Deus estaria com ele. Se fosse para a esquerda, Deus estaria com ele. Porque Abraão não estava preocupado com as coisas dessa terra. Abraão estava preocupado, sim, em ouvir a voz do Senhor. Uma mulher, quando ela é guiada pelo Espírito Santo, ela não está preocupada com as coisas dessa terra. Ela não fica impaciente com as coisas dessa terra, mas ela fica simplesmente preocupada em ouvir a voz do Senhor. Ela vive atenta a ouvir a voz do Senhor. Então, minha amada, eu quero dizer a você, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos paciência, sim, para realizar a nossa jornada. Nós temos paciência para esperar as promessas de Deus na nossa vida. Aqui aconteceu algo também, vou dizer algo bem interessante, que aconteceu com Abraão. Quando aconteceu que Abraão foi para o outro lado, o oposto de Ló, ele agiu e seguiu a sua jornada. Então, aqui no capítulo 13, do versículo 17, ele diz assim, que Deus disse, né? Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Minha amada, Abraão, ele começou a caminhar. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele não parou. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Uma mulher, quando ela é guiada pelo Espírito Santo, ela espera com paciência em Deus o cumprimento das suas promessas. Mas ela não fica parada. Esperar com paciência não é ficar parada, mas é caminhar, agindo nas instruções que o Espírito Santo nos dá. Então, aconteceu que Abraão, ele caminhou, ele continuou o seu caminho. Ele foi um homem que ouviu a voz de Deus. Que nós, mulheres, nós sabemos esperar com paciência. Que nós sabemos esperar com a paciência o cumprimento das suas promessas na nossa vida, as promessas de Deus na nossa vida. Mas nós sabemos caminhar, que nós viemos caminhar. O esperar no Senhor não nos dá autoridade, não nos dá para que a gente fique parada no meio do caminho, confusa, com medo, ali esperando que as coisas caiam do céu. Não, as coisas não caem do céu. A gente tem que ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo vai nos guiando, vai nos dizendo o que nós devemos fazer. Então, quero dizer para você que você espere sim com paciência, que você tenha esperança nas promessas de Deus, que você tenha paciência no que o Senhor está te ensinando a ter paciência. Mas eu quero dizer a você que você continue caminhando, que você continue fazendo, que você continue perseverando, vá caminhando a sua jornada, vá andando, não fique parada no meio do caminho, esperando que as coisas venham a cair do céu. Então, continuamos caminhando em direção às promessas do Senhor. Então, minha amada, eu quero dizer a você, tenha paciência, que Deus vai fazer aquilo que tu tanto almeja. Mas eu quero dizer a você, haja também, seja guiada pelo Espírito Santo. Escuta a voz do teu Pai e deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo te ensinar a ser paciente, mas também em te ensinar a caminhar, a agir na direção que Ele quer que você vá. Amém? Eu quero orar pela tua vida, mulher. Pai amado, obrigada por esta palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos ensina a ser pacientes. Que essa mulher, Jesus, que vai ouvir essa mensagem, ela possa ser guiada pelo Espírito Santo, que o Senhor derrama a paciência sobre a vida dela, que ela seja perseverante e que ela, Senhor Deus, caminhe sendo guiada por Ti. Que ela escute a Tua voz, Pai, e seja guiada pelo Teu Espírito Santo. E derrama a paciência na vida dela, que ela aprenda a esperar as promessas do Senhor na sua vida. Eu te louvo e te agradeço, Jesus. Amém. Amém, minha amada. Espera com paciência.
mas continua agindo na direção que o Espírito Santo te dá. Amém? Deus abençoe. Um cheiro.